Bom dia, meus queridos, a paz de Cristo. Amém. Meus queridos, eu vou falar sobre o naufrágio do navio, O naufrágio que Paulo sofreu quando ele estava sendo enviado para Roma, para a Itália. Eu vou ler o versículo 10. Paulo, ele foi enviado para a Itália. E no caminho dessa viagem, chegou a certo lugar, ele foi trocado de navio. Ele saiu de um navio e passou para outro navio. Todas aquelas pessoas que estavam naquele navio. E eles foram por um trajeto onde deu início uma tempestade. Por quê? Porque quando a gente está cumprindo um propósito do Senhor, algo que o Senhor nos dirige, ou que o Senhor está nos conduzindo a um caminho, sempre vai se levantar tempestades. Sempre o diabo vai levantar acusadores, sempre o diabo vai levantar situações até para ceifar a vida da pessoa, se for preciso, daquela pessoa que é de Deus. Mesmo sabendo que ele não vai conseguir o intento dele, mesmo assim, ele coloca empecilhos para atrapalhar a caminhada dessa pessoa. Então, chegou o momento que Paulo foi transferido os navios, de navio, e no versículo 10, eu vou ler o que Paulo disse, dizendo-lhes, eu vou ler do versículo 9. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhe, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Paulo, como homem de Deus, ele já estava observando por toda aquela situação que já estava acontecendo do início da navegação, que a navegação ela ia ser, tá entendendo? Incômoda, até para a vida das pessoas que estavam naquele navio. E no versículo, passando para o versículo 15, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E aquele navio, Paulo já deixou bem claro do início da situação, que aquele navio, aquelas tempestades que estavam ali, elas não iam cessar, praticamente já estava dizendo que elas não iam cessar rápido. Tá entendendo que era perigoso até para a vida das pessoas que estavam lá, não somente para a carga. E quando no versículo 15 ele disse, e sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Chegou o momento do trajeto, da caminhada, aquele navio ficou desgovernado. Então, para que eles não ficassem tentando fazer manobras e arriscasse mais a vida deles, eles deixaram que o navio seguisse no mar à toa, como o vento estava levando, porque eles não podiam navegar contra o vento. No versículo 15 fala sobre isso. E eles deixaram ir à toa, tá entendendo? Muitas vezes na nossa caminhada, a gente tem que fingir que não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes na nossa caminhada a gente tem que fingir que não sabe que aquela pessoa amiga da gente está traindo, está falando mal da gente. Ou que existe pessoas que estão colocando pedra no nosso caminho. Muitas vezes a gente tem que se deixar ir a todo momento da nossa vida que a gente é melhor deixar, o destino levar. Ver até onde vai, tá entendendo? Porque muitas vezes, quando a gente vai tentar solucionar um problema, a gente pode estar indo contra a maré, porque algumas vezes, algumas situações
que a gente passa de tempestade, dificuldade na nossa vida, elas são determinadas por Deus no nosso trajeto, para nos fortalecer, para mostrar a glória de Deus através da nossa vida como servo de Deus. Aqui, apóstolo Paulo, ele estava ali sendo levado em prisão para Roma, para a Itália, mas ele continuava sendo um homem que temia Deus, ele continuava sendo servo de Deus. Ele estava sendo preso por causa que ele pregava o evangelho. Ele não tinha, na realidade, motivos das acusações contra a vida dele. Mas Satanás queria parar Paulo. E Deus mostra, através desse capítulo, dessa mensagem, sobre o naufrágio do navio que o Paulo estava, quando ele estava indo para a Itália, Deus mostra e deixa comprovado que não cai um fio do nosso cabelo sem a permissão de Deus. Que Paulo passou toda aquela tempestade dentro daquele navio e nada aconteceu a ele. Ele foi para Roma, lá em Roma ele ainda viveu 3 anos. Ele só morreu quando Deus chamou ele, quando chegou a hora determinada por Deus. Amém? E no versículo 18, diz assim: e andando nos agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Chegou o momento que eles começaram a tirar coisas de dentro do navio e jogar no mar para poder o navio ficar mais leve e evitar que o navio pudesse ter o risco de afundar. Aí ficaria muito mais difícil de alguém se salvar ali, né? E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Quer dizer, passaram dias sem ter sol, sem ter estrelas, eles não viam nem sol, nem estrelas. E uma não pequena tempestade, quer dizer, havia uma grande tempestade ali ao redor deles. Quer dizer, era a fúria de Satanás tentando ceifar a vida de Paulo antes que Paulo pudesse chegar a Roma. Por quê? Porque em Roma, Paulo, ele como apóstolo de Deus, ele tinha uma missão ainda. Ali em Roma, o Senhor tinha projeto para que Paulo cumprisse. E Paulo não iria morrer enquanto não cumprisse os projetos do Senhor na terra. Que no caso, naquele momento, seria em Roma, na cidade de Roma. Tá entendendo? E a mesma coisa é para a nossa vida, meu querido. Se o Senhor tem projeto na tua vida, se você é escolhido por Deus para fazer algo aqui na terra, cumprir um chamado, uma missão, Deus não vai deixar Satanás tocar na tua vida. Mesmo que você esteja atravessando uma enfermidade, uma tempestade, uma luta, uma dificuldade, uma ameaça, seja qual for, meu querido, você deve firmar os seus olhos em Jesus, na palavra de Deus. Lembra que a última palavra na nossa vida é de Deus, não é do homem, não é dos invejosos, não é dos nossos perseguidores, não é dos nossos inimigos espirituais, não é dos nossos inimigos ocultos. A última palavra na nossa vida é de Deus. Amém? Então, e havendo já muitos que se não comia, estando Paulo... voltando ao versículo 20. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Chegou o momento que ele disse que fugiu a esperança deles não se salvar. Até apóstolo Paulo chegou o momento desse trajeto, dessa tempestade, que ele pensou, isso aqui, Romanos, livro de Atos, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Então, até apóstolo Paulo chegou a perder a esperança de achar que era a hora dele morrer. Tá entendendo? Mas o versículo 21, ele disse: e havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta,
e assim evitariam esse incômodo e esta perdição. Paulo, desde o início, tinha já ressaltado que era melhor não partirem de Creta, mas eles não deram ouvido a Paulo, partiram de Creta, onde começou toda a tempestade. E Paulo também incentivou que eles, está entendendo? No versículo 25, aqui 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Meu querido, quando Satanás pensa que ganhou da gente, quando ele pensa que a gente perdeu, o Senhor vira o jogo. É assim que o Senhor faz. Quando a gente está do lado de Deus, nós somos mais fortes. Nós somos invencíveis, imbatíveis. Mesmo que alguma tempestade possa tentar nos destruir, nós não vamos ser destruídos se a gente estiver com Deus na nossa vida, no nosso barco. Então, aqui no versículo 23, Paulo falou a eles sobre o sonho que Deus deu a Paulo, né? Dizendo Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Meu querido, todos que estão aí na tua casa, no teu barco, na tua vida, o Senhor entregou a ti. Por isso a importância de você orar por a vida dessas pessoas. Orar para Deus abençoar, para Deus guardar, para Deus proteger, para Deus dar saúde a cada um, cuidar de cada um, amém? Porque o Senhor entregou todos quantos que navegam contigo a ti. Pastor, se você está aí no seu ministério, todos que estão aí no ministério, cultuando a Deus ao seu lado, foram pessoas que o Senhor entregou a ti. A sua missão é você cuidar deles espiritualmente. A sua missão é você orar, jejuar pela vida deles. Como líder, tá entendendo? Paulo, ele tomou a posição de líder. Ele era um apóstolo de Deus, mesmo na condição de preso naquele navio. Ele estava sendo transferido na condição de preso, mas ele continuava sendo um apóstolo de Deus. Ele continuava sendo um homem de Deus. Por isso a importância de termos no nosso barco um representante de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que ajuda a gente a conduzir o nosso barco. Na época dos apóstolos, Jesus estava dentro do barco e repreendeu o vento. Mas ali Jesus entregou aquela missão, passou o cajado para cada um de nós que tem fé no nome de Jesus Cristo a fazer, tá entendendo? Do mesmo jeito que Jesus do mesmo jeito que Jesus fez. Ali os apóstolos, o Senhor chamou eles homens de pequena fé, porque eles não tiveram fé suficiente para fazer o mar acalmar. Aqui Paulo, ele tomou o lugar dele, tá entendendo? Como homem de Deus, o Senhor disse que ele entregou essa missão a Paulo, que Paulo ia ajudar todas aquelas pessoas que estavam naquele navio, sair daquela tempestade, todos em vida, guardado e protegido. Que Paulo tinha a obrigação de proteger a vida daquelas pessoas de forma espiritual, de forma de oração, tá entendendo? De entregar a vida daquelas pessoas ao Senhor e de profetizar sobre a vida das pessoas. Amém? Portanto, no versículo 24, dizendo Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Meu querido, por isso a importância também da fé. Paulo teve fé no sonho que Deus deu a ele. Ele acreditou que era de Deus aquele sonho. E ele guardou aquela palavra no coração dele que o anjo falou para ele. E ele não temeu, ele não ficou em dois pensamentos duvidando. Ele segurou aquela palavra e ele creu que Deus tinha dado aquela palavra e que o Senhor ia guardar todos eles. Tá entendendo? Chegar a um lugar a um porto seguro, um lugar de paz. No versículo 25 diz assim: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus,
que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Paulo creu, Paulo teve fé, ele não duvidou da palavra de Deus. Este foi o segredo por qual todos que estavam no navio se salvaram. E o 26 diz, é contudo necessário irmos dar numa ilha. Muitas vezes, meu querido, no nosso caminho, para a gente não morrer no naufrágio, na tempestade, o Senhor nos faz parar em algum lugar para a gente respirar, para a gente ganhar força, para a gente se alimentar, tá entendendo? Para poder continuar a caminhada. Lembra que Elias teve que ficar no deserto quando ele correu para se esconder com medo da Jezabel, da ameaça dela que ameaçou ele de matar ele? Lá ele ficou um pouco. Às vezes a gente precisa parar um pouco na nossa caminhada para ganhar forças físicas, força espiritual, psicológica, tá entendendo? Motivos, se fortalecer no Senhor. Às vezes existem pastores que acham que são robôs, que eles têm que ficar sempre no altar, por isso que muitos acabam pecando e mesmo assim continuam no altar. Por quê? Porque eles não decidem parar no momento que eles estão abatidos, no momento que eles estão um pouco abatidos até mesmo na fé, fisicamente. Não é vergonhoso a gente ter um momento da nossa caminhada e parar. Chegou um momento, eu depois de tantos anos na frente de ministérios de intercessão e também trabalhei em outras áreas de ministério dentro da igreja, mas chegou um momento que eu me sentia tão cansada espiritualmente, tão cansada, que eu orei ao Senhor e pedi permissão ao Senhor para parar um pouco. Tá entendendo? Não é que eu me afastei de Deus, do caminho de Deus, dos cultos, nada disso, mas de fazer a obra de Deus na igreja, eu tive que parar um pouco, porque eu estava me sentindo muito cansada. Muito cansada espiritualmente, muito sugada espiritualmente. E eu precisava, e cansada também fisicamente. Então eu orei ao Senhor e o Senhor trouxe paz ao meu coração e eu parei um pouco, tá entendendo? De fazer a obra de Deus na casa de Deus. Às vezes a gente precisa fazer isso. Eu não fiz isso para cair no pecado, eu fiz isso para... Nem fiz porque estava com minha fé pequena, abatida, minha fé, não. Mas eu estava me sentindo cansada mesmo, fisicamente, espiritualmente, e eu queria viver um pouco assim, eu estava precisando só desfrutar da palavra do Senhor. Tá entendendo? E fiquei este momento só me alimentando do Senhor. Não que eu deixei de fazer a obra, porque sempre o Senhor está enviando pessoas que precisam ouvir a palavra dele através da nossa vida. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente precisa parar um pouco. Aqui nesse caso, apóstolo Paulo falou para eles, para as pessoas que estavam no navio, que era necessário irmos dar numa ilha. Às vezes é necessário a gente parar para refletir, tá entendendo? E no versículo 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Por quê? Porque existia um grupo de pessoas que estava querendo pular do navio. Tá entendendo? Existia pessoas que estavam querendo fugir, pular do navio. E o apóstolo Paulo deixou claro que se essas pessoas saíssem do navio, elas não poderiam ser salvas e protegidas pelo apóstolo Paulo. Porque Deus deu todas aquelas pessoas que estavam naquele navio ao apóstolo Paulo. E que se elas permanecessem ali dentro do navio, junto com o apóstolo Paulo, nada de mal, de ruim ia acontecer a elas. Por isso, meu querido, não pula do barco, não sai da igreja, não sai da casa de Deus, da casa de oração, não sai dos pés de Jesus Cristo. Permanece no navio, permanece dentro do navio, não pula do barco. Não pula do teu barco. Se o teu barco tiver Jesus Cristo, se o teu barco tiver homens de Deus, mulheres de Deus que têm compromisso com o Senhor, o teu barco não vai afundar. O teu barco pode até naufragar, ele pode até ir parar numa ilha. Tá entendendo?
Mas se o Senhor te levar para uma ilha, é para te proteger, é para evitar um mal maior, é para evitar que a tempestade te destrua de vez e não tenha mais saída, não tenha mais volta para ti. Por isso, permanece no barco. Amém? Tem a história do apóstolo Valdemiro Santiago, quando o barco dele deu problema em alto mar, ele conta que ficou os 3 pastores, se eu não me engano, ou foi 2, ou foi 3, mas se eu não me engano, 2 pastores. 2 pastores ficou dentro do barco e o apóstolo Paulo e o apóstolo Valdemiro Santiago disse para eles: não saiam de dentro do barco, que eu vou buscar ajuda. O que ele sentiu no coração dele foi de fazer isso. Ele saiu nadando a buscar ajuda. Mas só, meu querido, que os 2 pastores que estavam dentro do barco decidiram desobedecer o que o apóstolo Valdemiro Santiago deu a direção a eles de fazer. Eles não confiaram na direção do apóstolo, do homem de Deus, e eles simplesmente saíram do barco e eles não foram mais encontrados. E o apóstolo Valdemiro Santiago nadou e Deus tirou ele da água em vida e ele está salvo e livre e vivo até hoje. Faz muitos anos isso, muitos anos mesmo. Eu tenho esse livro aqui na minha casa, eu já li este livro. Então, eles não obedeceram o que o servo de Deus falou e simplesmente eles perderam a vida deles. E aqui o apóstolo Paulo, voltando à história aqui do naufrágio de Paulo, né, o apóstolo Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Tá entendendo? E no versículo 34, portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para vós. Eu vou ler no versículo 33, meu querido. E, entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa. Dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Já estava no 14º dia, que estava esperando, tá entendendo? Uma solução, e não vinha. O apóstolo Paulo recomendou que eles comessem. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Meu querido apóstolo Paulo era um homem de fé. Ele sabia que se aqueles homens não comessem, eles iam morrer de fome, não iam morrer por causa do naufrágio. Então ele exortou que os homens comessem. No versículo 35, e havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos por todos no navio 276 almas. 276 almas. Nenhuma se perdeu, meu querido. Amém? Porque a palavra do Senhor não cai por terra. O homem de Deus creu no que o anjo de Deus falou para ele através de sonho. E ele exortou que os homens que estavam no navio comessem, se alimentassem. E apóstolo Paulo, mais uma vez, dando testemunho de